Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite para os alunos da 1502. Vamos fazer a correção da atividade de hoje, a disciplina de Ciências, da página 193 e página 194, um assunto que nós já estamos bastante habituados a tratar, que é a importância da alimentação. Nessa atividade, nós vamos perceber que existem algumas diferenças culturais no nosso país e essas diferenças culturais também têm a ver com os hábitos alimentares, ok? Então eu vou começar lendo a página 193 e nós vamos responder o único questionamento, a única questão que tem nessa página, ok? Então está escrito assim: o hábito alimentar é um aspecto marcante no estabelecimento de diferenças e semelhanças culturais entre os povos. Você sabia que a abóbora é conhecida na região Nordeste como jerimum? Então, aqui nessa primeira parte, o nosso livro está tratando do seguinte, de mostrar para nós que existem diferenças de culturas e essas diferenças de culturas permitem que um alimento seja chamado de uma forma numa região do Brasil e esse mesmo alimento ele seja chamado de uma outra forma em outra região do Brasil. Por exemplo, nós na região sudeste, o biscoito, muito conhecido no Rio de Janeiro como biscoito, né? Aquele pacote de biscoito, em São Paulo já é chamado de bolacha. Então nós temos aí nomes diferentes para o mesmo alimento. Então tem uma questão que está escrito assim, ó. Você conhece outros alimentos que possuem nomes diferentes em diferentes regiões do Brasil? Pergunte aos seus familiares e registre aqui. Bom, nós estamos agora trabalhando online, fazendo atividades pela internet. Isso nos leva sempre a pesquisar. Na atividade anterior, eu mostrei para vocês que o Google é o maior site ou uma ferramenta de pesquisa na internet muito eficaz. Então, como é que você pesquisaria isso? Você iria escrever da seguinte forma: alimentos que têm nomes diferentes pelo Brasil, mas são a mesma coisa. Ou alimentos que têm nomes diferentes no Brasil. E aí você ia achar diversos sites, diversas páginas que iam mostrar para vocês. Eu escolhi aqui o primeiro da lista, que já mostra para a gente aqui, ó, que a tangerina, ela no sul é chamada de bergamota, no nordeste ela é chamada de mimosa, também laranja cravo, também fuxiqueira e manjerica, correto? Então, nesse caso, a tangerina é um alimento que a gente pode citar, ok? Mas eu coloquei mais respostas aqui para vocês, tá? Então, ó, jabá é a mesma coisa que carne seca, tá? Bolacha é a mesma coisa que biscoito, tangerina é a mesma coisa que mexerica, aipim, mandioca e macaxeira também são a mesma coisa, com nomes diferentes no Brasil, em diferentes regiões do Brasil, ok? Essa questão na página 193 é única, ok? Ela não tem outras questões que a gente precisa responder, a não ser esse álbum aqui, que fica a critério de cada aluno fazer, tá? Montar um álbum de alimentos que descobrimos pelo Brasil afora. Então você pode pegar esses alimentos que você pesquisou e montar um álbum como? Se você tiver como imprimir, pode imprimir. Mas se você quiser também, pode desenhar. Ok? A próxima parte aqui é sobre a origem dos alimentos. Está falando de um assunto que nós já tratamos na aula de história bem no início do ano, sobre nômades e sedentários. Tá? Os homens podem ter começado a domesticar animais e plantar há cerca de 10 mil anos. Muitos povos primitivos eram nômades, isto é, iam de um lugar para o outro em busca de alimentos, eles caçavam, pescavam e colhiam frutas. E os sedentários, a gente vai ler aqui, que eles tinham uma diferença muito grande na questão do alimento.
tá? Os sedentários, eles passaram a dominar um único lugar, morar num único lugar, não ficar mais vagando, indo de lugar em lugar para morar, e eles passaram a cultivar os seus próprios alimentos, eles passaram a criar os animais, passaram a conseguir plantar, aprenderam a plantar, e aí eles, no caso, não tiveram a necessidade de sair de um lugar para o outro para se alimentar, ok? Tá explicando aqui também para a gente o que é a pecuária e o que é a agricultura. A pecuária é uma atividade de grande importância para o ser humano, consiste em quê? Criação de animais para fins econômicos. Então a pecuária nada mais é do que a criação de gado, criação de bois, a criação de galinhas, criação de cabra, tudo isso para ser usado na alimentação, tá? Das pessoas, na venda, tá? Da alimentação. E a agricultura, ela é o cultivo de plantas, ok? Plantas, ervas, grãos, como arroz, feijão e assim sucessivamente, ok? Vamos para a página 194, que é a nossa última página, que só tem uma questão aí para ser respondida, que é: dê exemplos de alimentos que precisam ser conservados em geladeira. De que está tratando essa página? Da conservação dos alimentos. Porque a partir do momento em que o homem começa a conseguir se alimentar, conseguir plantar, conseguir cultivar animais, esses alimentos, como a carne, por exemplo, ela tem um tempo para ser conservada, senão ela estraga, correto? Então o homem percebeu que o alimento ele tinha um tempo de decomposição, um tempo que ele ia perdendo a sua validade. E para que isso não acontecesse, ele teve que criar estratégias para conservar o alimento, manter o alimento de maneira que a gente ainda continue saudável quando a gente coma. E aqui tem 3 técnicas de conservação de alimento. Uma é o congelamento, que a gente conhece muito bem, né? A gente coloca lá a carne no congelador da geladeira, o frango no congelador da geladeira ou no freezer, que é para manter esse alimento conservado, ok? O outro é o salgamento, você colocar a carne envolta no sal, envolvida no sal também, é uma forma de você conservar. E a desidratação de alguns alimentos é a outra técnica de conservação, ok? E aqui está pedindo para você dar exemplo de alimento que precisa ser conservado em geladeira. Essa resposta é fácil, né? Tá aqui, ó. Peixe, carne fresca, leite e seus derivados. Aquilo que você sabe que precisa ficar na geladeira é o que você vai responder aqui, ok? Essa parte aqui de agrotóxicos e agricultura orgânica, eu vou ler para vocês bem rapidinho aqui, tá? Agrotóxicos são os produtos químicos, físicos ou biológicos que têm como objetivo proteger as lavouras de seres vivos que podem causar prejuízos às plantas e comprometer a produção e a qualidade do alimento que chega à mesa. Contudo, o uso excessivo ou incorreto desses produtos pode trazer muitos prejuízos ao meio ambiente. A contaminação do solo, dos recursos hídricos, no caso a água, a intoxicação de animais e o desaparecimento de espécies de insetos, segundo o Ministério do Meio Ambiente. O que são os agrotóxicos? São produtos químicos usados para matar pragas, tá? Em grandes plantações. Só que esse produto, ele também pode ser prejudicial à plantação e aos animais e à água se ele for usado uma quantidade exagerada, ok? Agora vamos aqui para a agricultura orgânica. A agricultura orgânica é uma forma ambientalmente sustentável de se utilizar o solo para a produção, ou seja, de forma a garantir a preservação dos recursos naturais para gerações futuras. A principal preocupação ou objetivo da agricultura orgânica é garantir a saúde no consumo dos alimentos, diminuindo ou eliminando a presença de agrotóxicos e de outros produtos químicos durante o cultivo. Então vamos lá. O que é a agricultura orgânica? É a agricultura, ou seja, a plantação sem a utilização de nenhum produto químico, de maneira que essa plantação seja mais natural possível e que quando você come esse alimento natural orgânico, não tenha nenhum tipo de prejuízo para a sua saúde. Ok? Então, ó, lá no nosso questionário, que está aqui, ó, que eu vou abrir ele agora, está escrito assim, ó: como os nômades faziam para se alimentarem? Essa resposta, ela está aqui nessa página 193
E olha aqui, ó. Os nômades iam de um lugar para o outro em busca de alimentos. Eles caçavam, pescavam e colhiam frutas. Então vai ser essa resposta aí que você vai colocar, ok? Segunda pergunta. O que é agricultura? Já na página 1, ainda na página 193, perdão, agricultura é o cultivo de frutas, verduras e legumes, ok? E também pergunta o que é pecuária, eu também expliquei para vocês agora mesmo. A pecuária é o cultivo de animais, tá? Para fins econômicos de consumo, como o exemplo que eu dei, boi, galinha, cabra e outros animais também que a gente usa para consumo, para comer, ok? Ou para tirar pele também, enfim. E a última questão é para a gente citar uma técnica, última não, a quarta. Cite uma técnica de conservação dos alimentos. Eu dei 3 exemplos, você vai escolher um dos 3 que estão na página 194 e vai responder ou congelamento, ou salgamento, ou desidratação. E o que são os agrotóxicos também está na página 194, ok? Produtos químicos, físicos ou biológicos que têm como objetivo proteger as plantações ou as lavouras, ok? As perguntas estão aí, a resposta já foi dada. Qualquer dúvida vocês podem me chamar, estou à disposição de vocês. Um grande beijo, o professor está com bastante saudade. Tchau, fiquem com Deus.